Uma grande discussão está acontecendo aqui nos Estados Unidos com relação ao Pentágono e a Anthropic. Anthropic, para quem não sabe, é uma startup de inteligência artificial que foi formada por alguns engenheiros da OpenAI que estavam preocupados. Lembra aquela época que a OpenAI estava querendo deixar de ser uma organização para fins lucrativos e queria buscar o lucro de forma mais severa, e daí muita gente ficou insatisfeita com aquilo, né? Muita gente que trabalha na área de inteligência artificial ainda tem preocupações éticas sobre o uso de inteligência artificial, então esse grupo de engenheiros saiu e fundou a Anthropic, que tem um modelo muito bom chamado Claude. Há uma distinção muito importante, porque enquanto as outras inteligências artificiais focaram em tarefas genéricas, em escrever texto, em fazer não sei o que lá, fazer desenhos, fazer imagens, um monte de coisa, né? A OpenAI, né, o ChatGPT, você usa para um monte de coisa. O Grok do Elon Musk também se usa para um monte de coisa. A Anthropic, do Claude, eles decidiram fazer a coisa só exclusivamente para programação. Então, assim, é lógico, é uma inteligência artificial, pode fazer qualquer coisa, mas o foco deles é programação. E realmente ficou uma inteligência artificial muito boa para essa função específica. Talvez uma falha desses outros sistemas que ficaram se dividindo entre vários modelos diferentes e coisa e tal. A Claude, eles forçaram realmente o Claude, que é o modelo da Anthropic, para fazer código. E aí, o que está acontecendo? Muita gente está usando o Claude para um monte de coisas, inclusive para cálculos que, curiosamente, não é propriamente código, mas é também uma maneira, né, de pensar logicamente, e daí é muito usado pelo exército americano, pelas forças armadas americanas. E aí, o estopim da coisa toda aconteceu quando alguns repórteres avisaram que um modelo da Claude foi usado, não, um modelo da Anthropic foi usado na operação de resgate do Maduro na Venezuela. Esse pessoal da Anthropic, como vocês podem imaginar, cheio de preocupações, ficou chateado com isso. E aí entrou numa briga com os Estados Unidos. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não concordo com essa visão do pessoal da Claude, de esquerdismo e woke, não sei o que lá, e que não pode atacar a Venezuela. Mas eu acho que o Pentágono está errado nessa. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Renan Vitor, Peter cagou no carro alegórico do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Pentágono está pressionando a startup a Anthropic, né, a ceder a inteligência artificial para fins militares. O que aconteceu nesse meio tempo? Como eu falei, embora o Claude seja muito focado em desenvolvimento de código, as Forças Armadas acabaram usando para um monte de coisas. Hoje em dia tem vários sistemas no Departamento de Defesa americano que usam o modelo da Claude, né? E aí, quando teve essa ocasião em que o sistema da Claude foi usado, no caso lá do Maduro, e daí o pessoal da Claude ficou chateado, um monte de esquerdista, um monte de democrata ficou chateado com isso, eles alteraram o modelo da Claude para que não pudesse ser usado nessa situação, botaram filtros para que sistemas militares não pudessem ser usados, né? Aqui, ó, tensões entre o Pentágono e a gigante de AI Anthropic chegaram a um ponto de efervescência, né? Ou seja, por quê? Porque o Pentágono entendia que tinha o direito de usar o modelo deles, né? E a Anthropic falou que não tem o direito não. A gente é uma empresa privada, a gente tem a definição de para que o nosso sistema pode ser usado e que ele não pode ser usado, né? E aí teve essa briga toda. O Pentágono queria que a Anthropic cedesse o modelo 100% para eles, e a Anthropic se nega. Ela só quer ceder o modelo com algumas limitações não agressivas. Então ela aceita que o modelo seja usado pelo exército americano, mas para questões defensivas de administração interna, nada que possa ser usado para ferir outra pessoa, né? O Pentágono, por sua vez, diz que quer usar o modelo para qualquer objetivo legal. Qualquer objetivo legal inclui, né, armas e mira de armas, esse tipo de coisa. Essa é a briga no final das contas, né? E aí gerou uma briga muito grande, o Trump ficou chateado pra caramba com essa história, e ele está dizendo para todos os órgãos federais dos Estados Unidos pararem de usar a inteligência artificial da Anthropic, que é rival da OpenAI, né? E como eu expliquei, é rival e tem essa filosofia diferente, tá? Enquanto o ChatGPT da OpenAI
é uma inteligência genérica para escrever texto e não sei o que lá. A Anthropic é focada em código-fonte, fazer desenvolvimento de sistemas, coisas matemáticas, coisas lógicas, né? Não é tão aberto assim. Até pode ser usado para outras coisas, tá? Não é que seja impossível de usar para outras coisas, não. Mas funciona melhor dessa forma, né? Então é um modelo importante, né? E aí o Trump ficou chateadíssimo com isso, porque o Trump queria poder usar o modelo da Anthropic, poder usar o modelo da Claude, né? Pressionou pra caramba, os caras não cederam, né? O Trump escreveu um artigo aqui, um post aqui todo injuriado, que os Estados Unidos da América jamais irão permitir que a esquerda radical, que companhias woke ditarão o que os nossos militares irão fazer para ganhar as guerras e não sei o que lá. E a decisão é do nosso comandante em chefe e líderes importantes colocados para rodar no nosso militar e coisa e tal. E esses malucos de esquerda da Anthropic tomaram uma decisão desastrosa e não sei o que lá, botando vidas americanas em risco e não sei o que. Enfim, o que ele está dizendo? Não, que a Anthropic é uma empresa americana e que, portanto, é estratégica para os Estados Unidos e que, portanto, o governo americano tem o direito de usar de qualquer jeito. Eu fundamentalmente discordo disso. Vejo, acho um absurdo o que a Anthropic está fazendo. Se fosse uma empresa minha, eu não faria desse tipo. É uma besteira esse negócio de dizer que inteligência artificial é para usos pacíficos e coisa e tal. Isso é lorota. É inevitável que a inteligência artificial vai ser usada, como já está sendo usada, para guiar drones, para guiar mísseis, para guiar bombas. É inevitável, né? Eles estão fazendo aqui, desperdiçando o modelo deles com coisas que simplesmente são inevitáveis, né? Mas o princípio fundamental do livre mercado é que a empresa ela faz o que ela quiser, ela vende o que ela quiser. Ninguém é obrigado a vender o que não quer vender. Se eles, por qualquer motivo que seja, e de novo, eu discordo deles, eu acho que eles deveriam vender o modelo deles para o Pentágono, mas se eles discordam disso, se eles não querem vender dessa forma, eles têm o direito, o modelo é deles. Né? Propriedade privada refere-se a isso. E aí o Trump está chateadíssimo aqui, está prometendo usar um tal de Defense Production Act de 1950, que na época da Guerra da Coreia permitia que o governo americano encampasse empresas que ele considerasse que fossem estratégicas e coisa e tal, e daí forçar a Anthropic a deixar que o governo use o modelo dela nas armas do Pentágono. Por quê? Por que isso? Porque o Pentágono já está fazendo muita coisa com a Anthropic, né? E o trabalho para mudar para outros modelos de inteligência artificial seria muito grande. Eles não têm a mesma capacidade, não é o mesmo modelo, não tem as mesmas lógicas, né? Agora, repara o seguinte, olha o que eu falo para vocês, o absurdo que é isso daqui. Isso daqui é basicamente estatizar uma empresa privada. Ah, mas é estratégica. Nunca caia nesse papo do é estratégica. Estratégica é a desculpa de Sossa. Para Sossa, tudo que o Sossa quer tomar é estratégico. Ai, que a indústria é estratégica, então temos que estatizar. Ai, não pode privatizar a Petrobras porque é estratégica. Não tem nada de porra de estratégico nessa história. Também não tem na Anthropic. Olha só, é muito fácil isso daqui, é muito fácil sair desse dilema, né? O governo americano é um ótimo comprador. Então simplesmente não faz negócio com a Anthropic, compra de outra empresa, pronto, né? Substitui os sistemas e usa sistemas de outras empresas. Muito mais simples no final das contas do que ficar criando esse caso enorme aqui, ó. Os Estados Unidos da América não vai permitir que a Radical Left, que isso aqui é a mesma mensagem de cá, só que publicada pela Casa Branca no Twitter, né? O secretário de guerra, o Pete Hegseth, disse aqui que a Anthropic fez uma masterclass em arrogância e traição ao negar o acesso, a não querer fazer negócio com os Estados Unidos da América, com o Pentágono, não sei o que lá, e que vamos fazer sanções e vamos acabar. Ou seja, eles mantiveram uma cláusula no contrato de efetivo altruísmo, ou seja, de não poder usar para o mal a inteligência artificial, enquanto o governo exige que seja dentro dos limites legais, né? Ou seja, ele quer usar para tudo que seja legal. Ele não vai usar, por exemplo, para matar alguém, a não ser que seja um inimigo em guerra, porque aí é legal, né? Você matar um inimigo numa guerra é legal. Então, ou seja, tá essa briga. E, de novo, me responde uma coisa, em que isso daqui é diferente do Alexandre de Moraes querendo tirar o X no Brasil? Para pensar. A visão é exatamente a mesma. Não porque o X é muito importante, porque o X é estratégico, e se o X não obedece ao que a gente está fazendo, temos que bloquear o X, porque está atrapalhando o governo brasileiro, a estratégia do governo brasileiro. Repara, como é que a posição do Trump nessa história aqui é a mesma posição do Alexandre de Moraes. O governo não pode obrigar uma empresa a atuar do jeito que ele quer.
eventualmente, lógico, não pode permitir que a empresa atue fora da lei, mas fora isso, a empresa pode fazer o que ela quiser. Se ela não quiser fazer negócio com o governo, ela não precisa fazer negócio com o governo, ela não pode ser forçada a fazer negócio com o governo. Então, embora eu também discorde dessa palhaçada da Anthropic de não querer fazer efetismo, altruísmo, não sei o que lá, no final das contas, eu tô do lado da Anthropic nessa parada, né? Lembra, como eu falei para vocês, que a Anthropic ela surgiu justamente de um grupo de engenheiros da OpenAI. Olha que a OpenAI já é considerada assim mais benevolente em termos de busca de lucro e coisa e tal. A Gemini da Google e o Grok do X meio que não tem nenhum limite, é para usar inteligência artificial mesmo, e vão acabar ganhando justamente por isso. Eu falo para vocês, é uma besteira você limitar as coisas por cláusulas éticas que não sejam o mínimo ético, que não sejam PNA. Então, de fato, o PNA faz sentido você não ter agressão contra pessoas inocentes, mas fora isso, meu amigo, fora isso é besteira, né? Ainda colocaram aqui, olha só, isso aqui é um treinamento da Claude que eles colocaram aqui, ó. Escolha respostas que sejam a menos provável de ser vistas como danosas e ofensivas para uma audiência não ocidental. Escolha respostas que é menos provável que sejam vistas como danosas ou ofensivas para culturas não ocidentais tradicionais de qualquer tipo. E aí depois a mesma coisa para dar educação e background não ocidental. Ou seja, isso aqui é o treinamento da própria Claude, tá? Falando que não sei o que lá. É verdade que isso daqui o cara está falando que é um treinamento exatamente para evitar o uso de estereótipos e coisa e tal, né? Então não é que seja o tratamento principal, é uma parte do treinamento especificamente para considerar a perspectiva não ocidentais na inteligência artificial. E isso até que faz algum sentido, porque como os programadores da inteligência artificial são ocidentais, a tendência é que eles naturalmente incluam a filosofia ou a moral ocidental nesse treinamento. Então tem que fazer uma coisa para abrir para as outras culturas também, né? Então o pessoal está colocando aqui como se isso aqui fosse o mais importante. Não, porque o mais importante é que a Claude nunca vai ofender uma cultura não ocidental. O que não quer dizer isso aqui, né? Não é só um treinamento mesmo. É uma coisa assustadora isso daqui, porque, como eu falei para vocês, eu acho que a Claude está certa, que a Anthropic está certa nessa história aí, porque uma empresa privada, por mais que eu discorde dela, ela não deve ser obrigada a seguir um governo. Ela segue o governo se ela quiser. Mas tem um outro aspecto nessa história também, né? O pessoal está levantando esse estudo que foi feito aqui, ó, que eles fizeram jogos de guerra com inteligências artificiais de várias empresas, como a OpenAI, a Anthropic, a Google e várias outras, né? Jogos de guerra, para quem não sabe, você simula uma guerra do ponto de vista dos comandantes. Então não é uma guerra com tiro e bomba, não é esse tipo de coisa, não. É uma guerra do ponto de vista dos comandantes. Eles têm as se onde é que o batalhão tal se movimentou, e quantas pessoas morreram, e quantas estão vivas, e como é que está a logística, e não sei o que lá. Eles têm as informações de alto nível, né? E aí eles decidem, não, esse batalhão vai para cá, essa companhia vai fazer isso aqui, esse outro vai fazer essa outra estratégia, né? Isso são jogos de guerra. É muito comum em escolas militares, em treinamento de oficiais e coisa e tal. Não envolve arma e tiro, não, é só no alto nível o planejamento da coisa. Mas, em tese, é o planejamento de uma guerra normal, né, com todas as armas disponíveis que um general teria para decidir uma guerra ali, o que ele vai fazer naquela guerra. E as inteligências artificiais não querem nem saber. Joga bomba! Joga bomba! Vamos resolver esse negócio da bomba. Por quê? Porque para eles, né, não são humanos, meio que vai morrer um monte de humano. Meio que foda-se, pô, bota a bomba lá, pô, resolve o problema, né? Então, é realmente uma coisa meio preocupante essa história, se você me perguntar, tá? Eu acho meio preocupante, realmente. Mais um motivo para você ver que a Anthropic está certa e o Trump está errado em usar inteligência artificial para meios militares, né? Mas, como eu falei para vocês, é inevitável que vão usar, tá? Se não for da Anthropic, vai ser da Grok, vai ser da OpenAI, vai ser qualquer outra. A verdade é essa, é inevitável. Já estão usando, lá na Ucrânia já tem um monte de drone com inteligência artificial, já é padrão, já esse tipo de coisa, esquece. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.